Vamos lá. Para quem vai votar no dia 30, eleição presidencial. Eu não estou muito interessado em saber em quem você vai depositar o voto. Eu só quero que você saiba o seguinte: o trabalho de presidente da República implica tomada de decisões que afetam estes mercados aqui, ó. Observe só. Por exemplo, as decisões que o presidente da República toma em relação a juros, a câmbio, a salário mínimo, a tributação, a inflação, afetam, por exemplo, este mercado aqui, ó, mercado de trabalho. Famílias vendem força de trabalho para as empresas que pagam salários às famílias. E temos um mercado de trabalho no Brasil estimado em cerca de 110 milhões de trabalhadores. As decisões do presidente da República afetam também, olha, este outro mercado aqui, ó, o mercado consumidor. Famílias com salários vão às empresas com dinheiro e compram bens e serviços. Empresas vendem bens e serviços para as famílias. Ó, eis o mercado consumidor. Né? Isso aqui é um esquema. A gente sabe que empresas vendem para empresas também, né? Mas estamos querendo destacar alguns elementos do PIB, né? Como o consumo das famílias, o funcionamento das empresas que tem que ver com o investimento empresarial. Então a gente fez essa separação. Olha que interessante, ó. Empresas do setor produtivo, por exemplo, indústria, agronegócio e setor de serviços. Em 2021, olha o fluxo produtivo da indústria. Ó. As decisões do presidente da República afetam isto aqui. Ó. Meu Deus, é muito poder. Precisamos de inteligência. Olha, empresas do setor produtivo, agronegócio, ó, o fluxo produtivo do agronegócio em 2021, 600 bilhões de reais. 1,6 trilhão de reais o da indústria, 600 bilhões de reais o fluxo produtivo em 2021 do agronegócio. E o setor de serviços, ó, 5,2 trilhões de reais. É muito dinheiro. Mercado consumidor. Olha, as decisões do presidente da República afetam também, olha, este mercado aqui, ó, super sensível, o mercado monetário e de capitais, do qual participam Banco Central, Tesouro Nacional, os bancos comerciais, famílias e empresas. Olha que interessante, ó. 150 milhões de consumidores, né? Imaginamos aí entre 140 e 150 milhões de consumidores. Se a gente pegar a população economicamente ativa, os trabalhadores, mais os aposentados e os pensionistas. Empresas, 20 milhões de empresas ativas temos no Brasil. Curiosidade, cerca de 80% delas, dessas 20 milhões de empresas, então podemos crivar aí 16 milhões ou mais, são microempreendedores e pequenos negócios. As decisões do presidente da República afetam, ó, os microempreendedores e os pequenos negócios, que são os maiores geradores de empregos da economia brasileira. Eu costumo brincar no exagero que a cada uma loja das Casas Bahias temos 1 milhão de salões de beleza da sua tia, da minha irmã, da minha avó, entendem? Né? Para cada uma grande empresa, a gente tem 100 mil, 200 mil empresas pequenas, pequenos negócios. É um exagero, né? Mas é uma proporção interessante, que é representativa, né? Olha só que legal. Os bancos emprestam recursos financeiros para as famílias, para as empresas, né? Os bancos se relacionam com o governo comprando títulos públicos, ó, títulos que são do Tesouro Nacional, mas que são negociados, né, para a prática da política monetária. Eles são negociados pelo Banco Central. Ó. O Banco Central tem em seu ativo títulos federais. É interessante. Quando a taxa Selic sobe, o Banco Central negocia vendas de títulos públicos para os bancos
comerciais, de modo a diminuir o caixa deles, né? Diminuir as reservas financeiras, de modo a tornar o crédito mais caro para as empresas e para as famílias. Quando a taxa Selic cai, né, a gente observa que o movimento aqui no mercado entre bancos é o Banco Central comprar títulos federais dos ativos dos bancos comerciais, de modo que, né, com menos títulos, os bancos comerciais tenham um caixa mais robusto, mais reservas para poder ofertar mais para as empresas e famílias, ofertar crédito ao mercado, né? E principalmente, quando a taxa do Banco Central cai, é o momento em que o governo do Estado Federal toma dívida para fazer os investimentos federais necessários. Por exemplo, no Brasil precisamos essencialmente de saneamento básico. Muito triste perceber que o governo federal atual foi o único governo na história do Brasil que governou na maior parte do tempo com as menores taxas referenciais de juros do Banco Central. Contudo, nada aconteceu em termos de resolução do problema do saneamento básico. E a questão da pandemia não foi um óbice para se resolver esse problema, não foi um obstáculo, muito pelo contrário. A pandemia vem para mostrar que o Brasil precisa resolver definitivamente o problema grave e crônico de saneamento básico. Expandir a oferta de saneamento básico, principalmente para as populações de periferias. Bem, esse é o funcionamento da sociedade. Famílias, empresas, bancos, Banco Central, governo do Estado Federal. Olha o orçamento aqui, ó. O orçamento federal 2022, 4,8 trilhões de reais. Dando um orçamento deste tamanho para pessoas ignorantes, nada acontece na economia brasileira. O X da questão é a circulação do dinheiro. Precisamos que mais moeda crédito circule na economia para que a indústria, o agronegócio e o setor de serviços se expandam, para que o governo faça os seus investimentos necessários para melhorar a infraestrutura do país, principalmente o problema grave de saneamento básico, né? E com taxas de juros mais baixas, as famílias poderem adquirir casas próprias mais baratas, por exemplo, né? É um arquétipo interessante. Interessante, ó. Mercado de trabalho, mercado consumidor, mercado monetário de capitais, mercado monetário e de capitais e o setor público. Interessante, é isso.